vocês? Nós estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira trazendo para os irmãos um estudo bíblico. É um tempo de edificação para nós como igreja do Senhor, né? E gostaria de externar a alegria, né? E a satisfação que é sempre poder compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus, ainda que de forma breve, né? Ainda que de maneira remota, mas na esperança do agir de Deus através do Espírito Santo dele, trazendo edificação para nós enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja dele. E para isso nós vamos estudar um pouquinho na carta de Paulo a Tito sobre um assunto muito caro, né? Um assunto realmente de muita importância, que é sobre a salvação. Certamente a gente não vai esgotar o assunto aqui, quase impossível, né? A gente não conseguiria fazer isso num tempo tão curto, mas por que não iniciar, né? Estudar um pouco, aprofundar um pouco no tema salvação, né? Para que a cada dia nós estejamos mais aperfeiçoados, né? Mais preparados, mais integrados, né? Na palavra do nosso Deus. E eu quero te convidar, antes da gente ler o texto, que você feche os seus olhos aí, para a gente poder buscar a direção do nosso Deus em oração. Deus, eu bendigo o teu nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas suas maravilhas, pelo seu cuidado conosco, pelos seus atos, ó Deus, maravilhosos e perfeitos, tanto os extraordinários, ó Deus, como os ordinários, que têm conduzido, ó Pai, a nossa vida. Nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, porque sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam. Porque sabemos, ó Deus, porque por meio da sua perfeita, Deus, vontade, o Senhor tem nos conduzido, ó Deus, na direção do Senhor. Por isso, ó Pai, nós clamamos que esse tempo aqui, onde nós abrimos a Tua Palavra para poder meditar nela, seja um tempo de edificação para o Teu povo, ó Pai. Seja um tempo onde o Senhor fale conosco. Seja um tempo, ó Deus, onde o Senhor permita que nós cresçamos no conhecimento de Ti mesmo, ó Pai, para sermos mais prontos, mais preparados, ó Pai, para a boa obra. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, desde a leitura da palavra até a exposição aqui. Que tudo, ó Deus, possa ser para a Tua honra e glória, para o crescimento do Teu povo, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, então, abra sua Bíblia comigo em Tito, na carta de Paulo a Tito. Nós iremos ler o capítulo 2, o versículo 11 somente. Tito 2, 11. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Outras versões trazem esse texto a seguinte expressão: portanto, a graça de Deus se há manifestado salvadora a todos os homens. Quando nós olhamos para esse texto, e principalmente aqui nessa segunda leitura, nós vemos um movimento que não é um movimento terminado, né? É algo que continua acontecendo. Portanto, a graça de Deus se há manifestado. Então, ela continua se manifestando, ela continua sendo salvadora, ela continua salvando todo homem. E é um pouco sobre isso que a gente vai se deter nessa noite. Como eu já falei, a gente não vai certamente esgotar o assunto aqui, mas nós vamos iniciar e levantar alguns pontos aqui acerca da salvação. Irmãos, certamente esse é um dos assuntos mais belos, né? Extraordinários e imensuráveis da Bíblia. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse,
fala da salvação, né? Fala e revela o propósito de Deus para a existência humana, desde a criação desse ser até o tempo final dele, né? Passando ali pela queda e tantos outros eventos, a vinda de Cristo e a restauração. Toda a Bíblia, de ponta de capa a capa, como a gente costuma falar, traz isso para nós. Fala e revela desse propósito de Deus para o ser humano. Então, quando nós pensamos na salvação, irmãos, a salvação é uma obra extensa demais. Extensa demais. Com base nisso, nós podemos afirmar que ela não é apenas a manifestação da graça de Deus em nos livrar da condenação eterna. Por mais que isso seja algo extraordinário por si, por mais que isso não seja pouca coisa, e eu não quero dizer isso aqui, tá, irmãos? De forma alguma. Mas a salvação, ela não se restringe somente a isso. Ela não termina nisto. Mas ela também não é apenas perdão dos pecados ou a purificação dos pecados, por mais que também isso não seja pouca coisa. É algo que nós, por nós mesmos, não poderíamos fazer jamais. Mas a salvação, ela não para nisso, né? Ela não se detém a esses atos preciosíssimos, né? Esses atos misericordiosos de Deus. A salvação, ela na verdade é uma obra inacabada. Pode parecer estranho, mas quando nós olharmos aqui mais profundamente para esse texto e alguns outros, nós vamos poder perceber isso. A salvação, ela é uma obra ainda inacabada. Irmãos, a salvação é uma obra como que atemporal, né? Ela não se limita, ou ela perpassa, melhor dizendo, todo o tempo como nós conhecemos. Se nós olharmos para o passado, nós vemos a salvação lá, uma vez que ela nos perdoa das faltas e das transgressões cometidas, né? A salvação, ela vai até lá, né? Ela vai até os atos que nós cometemos contrários a Deus e nos apresenta e nos traz o perdão. Mas a salvação também está no nosso presente. Nós experimentamos essa salvação, ela já atuou no nosso passado, nos purificando, nos perdoando dos nossos pecados, mas ela também atua hoje no nosso presente, uma vez que ela nos liberta da escravidão do pecado, né? Nós antes éramos escravos do pecado, mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas através da salvação conquistada em Cristo, nós recebemos vida, nós fomos libertos, nós fomos transportados desse reino de escuridão para o reino da maravilhosa luz. Então, no presente, ela tem nos proporcionado essa libertação, essa liberdade. Mas não somente isso, quando nós olhamos para o futuro, nós vemos salvação lá também, uma vez que ela tem providenciado para nós um novo céu e uma nova terra, um novo ambiente, onde nós poderemos viver de forma plena a nossa vida, a vida glorificada. Então, irmãos, nós vemos que a salvação, ela resolve diversos problemas da vida, e nós podemos destacar dois aqui. A salvação, ela resolve o problema do pecado e o problema da culpa. E é o único meio disso ser resolvido. É o único meio desses problemas que têm assolado o homem serem de fato resolvidos. É através da salvação. Dentro da teologia, nós vemos a salvação como justificação, santificação e glorificação. A salvação compreende essas três coisas. Uma vez que nós somos feitos justos em Cristo Jesus, transformados em justos, Deus, quando olha para nós, ele enxerga a justiça própria do Filho, própria de Cristo. E então nós somos santificados, porque o sangue que foi derramado na cruz, ele tem nos limpado,
dos nossos pecados e através de Cristo também nós somos aperfeiçoados e santificados. E também compreende algo que nós esperamos, que é a glorificação, que é o termo final e ao mesmo tempo o termo inicial. E é por isso que nós dizemos que a salvação ela é uma obra inacabada. Por mais que nós experimentemos muitas coisas dela, mas ainda temos mais coisas para poder experimentar. Nós somos e estamos sendo salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. É o que o texto de Efésios 2:8 nos fala. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Que fé é essa? Fé em quem? Fé em Cristo. Fé no nosso único e suficiente Salvador. Mas ao mesmo tempo, a salvação está preparada para ter a sua plenitude em um tempo que ainda virá. E Pedro, em 1 Pedro, nós temos isso como o último tempo. A primeira carta de Pedro fala assim para nós: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então, meu irmão, por mais que a salvação e que nós já possamos e temos desfrutados de benefícios aqui, o melhor desse tempo, o melhor dessa obra ainda nos aguarda. Está preparado para nós. É o que a palavra de Deus nos fala. Por mais que nós possamos nos valer de vários benefícios advindos dessa salvação, ainda não nos valemos da totalidade deles. A salvação é tanto uma certeza pelo que nós já temos experimentado, mas é também uma esperança do que nós aguardamos, do que nós ansiamos ter e experimentar ainda. Nós podemos comparar, fazer aqui uma analogia. A salvação ela implica num caminhar sobre um terreno firme, todavia prontos para levantar voo. Quando é ter raízes profundas e ao mesmo tempo ser uma árvore que alcança os céus. Então, essas duas analogias nos levam a perceber a necessidade de um preparo, porque a salvação ela precisa de ser desenvolvida de maneira satisfatória. Se nós pensarmos no primeiro exemplo, levantar voo exige uma velocidade exata, precisa. A pista ela precisa de estar bem preparada. Existe uma velocidade ideal. Quando nós pensamos na árvore, para que essas raízes possam cada vez mais entrar de forma mais profunda e mais firme no solo, esse solo precisa ser bom, essa árvore precisa dos nutrientes corretos, ela precisa da água para isso. Isso é preparação. E quando nós olhamos para a nossa salvação, Paulo também fala isso para a gente. Nós precisamos de temor e temor como meios de desenvolver essa salvação, como meios preparatórios para essa salvação. Isso nós fazemos hoje, isso nós fazemos no agora. Isso nós precisamos de buscar a cada dia. Paulo fala isso para nós em Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedientes, não só à minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e temor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Portanto, irmãos, essa salvação que nós temos falado aqui implica em nós nos prepararmos a cada dia, em aperfeiçoarmos-nos a cada dia, em buscar santidade a cada dia, em buscar viver cada dia, cada um dos nossos dias de maneira a glorificar a Deus, a dar evidências dessa salvação que nos foi conquistada na cruz do Calvário.
A plenitude da salvação coincide também com a plenitude da glória, com a plenitude do reino, com a plenitude da justiça, com a plenitude da história. Todas dependem de acontecimentos que vão encerrar o nosso tempo aqui, como nós conhecemos, e vão abrir a eternidade. O dia da gloriosa volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos e o novo céu e a nova terra. Irmãos, se esse ato perfeito de Cristo, se o ato perfeito de Cristo na cruz nos choca, tamanha a graça, tamanha a bondade, tamanha a misericórdia de Deus, qual imensurável será a plenitude da salvação que nos aguarda de forma final. Nós já temos desfrutado de coisas maravilhosas aqui, não menos importantes, mas como diz a palavra do nosso Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Isso é algo extraordinário. Isso é algo que deve aquecer o coração da igreja. Isso é algo que deve transformar a sua vida a cada dia. Isso é algo que deve constranger a você e a mim, a cada dia, em viver em santidade, em buscar cada vez mais a Cristo. Guardar no coração a certeza dessa salvação e ao mesmo tempo a esperança de que ainda não acabou. Ao mesmo tempo a esperança de que existem ainda coisas muito mais extraordinárias que Deus quer revelar a nós. E isso irá acontecer. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. Isso é o que nós queremos e esperamos viver da parte do nosso Deus, porque foi prometido por Ele. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele não mente. Então guarde no seu coração essa certeza, guarde no seu coração essa esperança de que essa obra que foi iniciada lá atrás, desde o Antigo Testamento, com todas as promessas da redenção, com a promessa do Filho, com a promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente, esse evento que, com a vinda de Cristo, nós tivemos o cumprimento dessa promessa, mas ainda tem mais por vir. Nós ainda aguardamos a segunda volta do nosso Senhor, glorificado então, e para que Ele nos leve junto com Ele ao céu. E aí sim, nós poderemos experimentar da totalidade dessa salvação. Que essa esperança, que essa certeza mova a sua vida e te constranja a viver cada um dos seus dias mais próximo do nosso Deus. Que Deus então te abençoe, que esse estudo possa estar sendo usado aí pelo Espírito Santo para edificar a tua vida. E como eu falei, ele não é final, né? É apenas um início, é apenas um despertar aí da nossa vontade, né? Para que a gente possa estudar mais sobre a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, então. Tenha uma boa noite, tenha um bom final de semana e até breve. Exaltaremos sua glória e majestade.